Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos lá estudar pontuação, né? Estudar pontuação. Com certeza, nós já sabemos bem, já foi falado em aula, né? Bastante sobre a relevância da pontuação. Nós que na Isolado produzimos texto constantemente, sabemos bem alguns casos, utilizamos, né? Mas eu separei três questões aqui, minha gente, que inclusive eu retirei de uma gramática de concursos, certo? Para nós trabalharmos três pontuações. Quais são? A primeira questão é um caso de aspas, uso das aspas. Veja que interessante. A segunda é o uso das vírgulas, tá? E a terceira é um caso de dois pontos. Então, são questões muito boas. Esta semana nós vamos focar bastante em pontuação, então eu quero que todo mundo, né, pegue sua gramática de uso, estude bastante, pesquise, veja exemplos, e obviamente nós vamos voltar a buscar, né, sempre contemplar isso em concurso, entende? Como nós estudamos, né? Nós estudamos a gramática aplicada aos textos, especialmente dentro de concursos. A pontuação nós estudamos tanto nas questões fechadas, desde o início do ano, a propósito, né? Bem como nas questões da redação, lógico, no dia a dia, certo? Semanalmente nós produzimos, né, textos, mas nós vamos estudar formalmente. Então, nós vamos estudar casos facultativos, obrigatórios, né, casos que não se usam a vírgula, casos graves que a gente não pode utilizar a vírgula, como entre sujeito e predicado, isso eu marco muito em redação, não é? Mas vamos lá, vamos à primeira questão. Preste bem atenção, nós vamos estudar vírgula, então, aspas, uma questão de vírgula, uma de aspas e uns dois pontos. Dentro dessas abordagens aqui que foram de concurso, tá certo? A minha voz não está muito boa, peço até uma desculpa, não está muito legal, mas vamos lá, né? A primeira, veja, aqui nós temos a banca, a segunda, a terceira banca. Observe, essas questões foram de concursos, né? Certo? Elaborados pela Universidade Federal do Rio. E aí você observa o quê, minha gente? Que independente, né, da área, o aluno, o candidato, ele tem que saber empregar bem a pontuação e entender os casos, tá? Vamos para a primeira questão. A primeira questão, ela diz assim, ó, o item a seguir, em que as aspas são empregadas por motivo idêntico ao que leva a estarem presentes em Odisseia. O passeio literário começa na Odisseia de Homero. Bem, ele quer que você identifique a alternativa, né, em que o uso das aspas foi empregado na mesma situação aí da Odisseia. Por que o que é que você acha? Por que nós utilizamos aí as aspas em Odisseia? Alguns casos de aspas, né, que nós utilizamos, palavras estrangeiras, né, para destacar talvez uma metáfora dentro de um texto científico, não é isso? Com expressões regionalistas, entende? Com neologismos. Há muitos casos que a gente pode utilizar aspas. No entanto, aí, minha gente, nós vimos que as aspas foram utilizadas para destacar uma obra de arte, concorda? Ah, eu não sabia, não, professor. Odisseia, pesquisa, Odisseia de Homero, famosíssima, certo? Vamos ver a alternativa. Então, aqui foi usado para destacar a obra, a Odisseia, né? Letra A diz assim: ela me contou com naturalidade que, em algum tempo antes, estivera bem próximo da morte, acompanhado pela Virgem Maria. Olha, essa expressão ela está entre aspas, por quê? Porque ela está destacando aqui, né, a expressão, né, acompanhado pela Virgem Maria, que não seria, de fato, literalmente acompanhado pela Virgem Maria, né, mas no sentido figurado, de que a Virgem, a Santa, estaria cuidando, estaria acompanhando, né, dentro da perspectiva aqui do enunciado, ou melhor dizendo, da proposição, da letra A, não é? Então, aqui seria no sentido figurado, certo? Vamos para B. Era melhor que fosse clown. Aqui você tem uma expressão em inglês, uma expressão em outro idioma. Então, as aspas podem ser utilizadas nesse contexto? Sim, certo? As aspas elas podem e devem ser utilizadas
em expressões. Quando você usa, né, no seu idioma uma palavra de um outro idioma, então você coloca entre aspas. É importante, especialmente nos textos, nas redações. Você tem que fazer isso, certo? Há algumas palavras, claro, algumas expressões, elas são estrangeiras, mas elas já estão tanto no nosso vocabulário que às vezes não é preciso, né? Por exemplo, shopping center, né? A gente não precisa colocar, já está muito, vamos dizer assim, abrasileirado, né? Ou aportuguesado, como você queira. Entretanto, a regra a gramatical, né, diz que as orientações no que tange ao padrão da língua, que se você utilizar uma palavra estrangeira no seu texto, você tem que aspar, colocar entre aspas, certo? Vamos para a letra C. A letra C diz assim: é verdade que desde esses tempos remotos o Senhor se adoçou em Senhor. Observe, ele está falando de uma expressão aqui, né, que a palavra correta, norma padrão é Senhor, mas é como se tivesse sido adocicada, né, adoçada, ou seja, menos, vamos dizer, um som mais suave, com a expressão Senhor, que inclusive é muito utilizada em algumas regiões, né? Então, você vai usar Senhor em algumas regiões e senhor em outras, está para o regionalismo também. Portanto, a gente vai utilizar aqui as aspas, certo? Vamos ver a letra D. A letra D diz assim: no Alentejo, fazenda significa rebanho de gado macho. Olha, então aqui você colocou uma expressão, né? Que a gente tem aqui, rebanho de gado macho, um significado, né? Para a palavra fazenda. Então, está destacando aqui o significado. Veja, nenhuma dessas alternativas, da letra A, B, C, D, elas estão para o destaque da obra de arte ali de Odisseia. São casos de aspas, sim, são casos em que nós usamos, né, estão corretos, mas não é o caso do enunciado, do que pede o enunciado. Mas vamos ver a letra E. A letra E diz: Velázquez, no século XVIII, XVII, perdão, pintava quadros como as Hilandeiras. Então, as Hilandeiras, se você for pesquisar, que eu recomendo, né? É sempre muito bom nós pesquisarmos. Eu sempre incentivo os alunos, né, a fazerem pesquisas. As Hilandeiras, inclusive, tem uma representação, né? Ele foi pintado por Diego Velázquez em 1657 e compõe o acervo do Museu Nacional em Madrid, certo? Então, minha gente, aqui nós temos um destaque também para uma obra de arte, tá? Como a Odisseia de Homero. Tudo bem? Então, a letra E é a nossa resposta verdadeira. É o mesmo caso, ou seja, elas são empregadas por motivo idêntico ao que leva a estarem presentes em Odisseia, para destacar uma obra de arte. Tá certo? Então, não é metáfora, como a letra A, não é estrangeirismos, como na letra B, não é expressões regionais, né? Como na letra C, e também não é, como na letra D, em uma explicação, um destaque de um termo, não é. É para destacar uma obra de arte, certo? Letra E. Então, corretíssimo. Eu não vou marcar aqui, porque eu não estou com a mesa, mas não estou podendo marcar no momento, mas destaquem aí, então, correta, letra E, certo? Vamos para a próxima questão. Questão ótima de vírgula. Observe. O chorume, vírgula, líquido contaminado pelo lixo em decomposição, vírgula, atinge rios, vírgula, lagos, reticências. As vírgulas nesse segmento são usadas respectivamente para quê? Observe. O que é o chorume? O chorume é um líquido contaminado pelo lixo em decomposição. Então, nesse caso aqui, olha, as vírgulas foram utilizadas para explicar um termo anteposto, um termo anteriormente citado, o chorume. O que é o chorume? Um líquido contaminado pelo lixo em decomposição. Aqui é um caso de aposto, minha gente, certo? Aqui nós temos um aposto, um termo que explica algo anteposto, que é o chorume, marcado aqui por vírgulas, ó, certo? Ah, mas nós temos também as vírgulas aqui, né? Ó, depois a gente tem atingir rios,
lagos. Nesse caso, nós temos o que aqui? Nós temos uma enumeração, nós temos intercalados, né? Nós temos destaque, nós temos um aposto novamente, né? Ou nós temos realce a termos. Veja, aqui nós temos onde, né, exatamente o chorume ele contamina, né? Onde ele atinge rios, ele atinge lagos. Então, aqui a gente tem uma enumeração, certo? Não é separar termos. Separar termos seria no caso de uma intercalação, né? Intercalado é quando eu digo assim, gente, as adverbiais, quando estão deslocadas ou intercaladas, elas têm que estar demarcadas com vírgula, né? À noite, vírgula, eu gosto de ler. Então, quando, olha adverbial aqui de tempo, né? Quando você chegar, vírgula, iremos conversar bastante. Pronto. Então, termos intercalados, né? Mas nesse caso, a gente não tem termo intercalado, nós temos uma enumeração de onde o chorume ele contamina, onde ele atinge, né? Atinge rios, atinge lagos, certo? Então, letra A é a nossa resposta correta, tá certo? Aqui ele está explicando o termo anteposto, então é um aposto, e em seguida vem uma citação. Eu quero que vocês prestem bem atenção, porque esta semana, na Isolada, nós vamos dar bastante casos de vírgula, muitas questões de concurso, muitas correções, certo? Muito simulados, provas com notas, para a gente exercitar bastante, porque o nosso lema na Isolada é o quê? É qual? O sucesso vem para quem estuda. Então, se a gente quer alcançar, né, um certo concurso, aprovação em um certo concurso, né, quer estar bem numa prova, em uma prova a gente tem que estudar. Isso é básico, certo? Isso está realmente no nosso dia a dia. É tanto que eu disse aos alunos, olha, vou me referir à primeira prova, a prova do Colégio Militar do Recife, a primeira prova deste ano, né, 2022. Olha, observe, primeira prova que nós temos é uma prova cujo edital está todo ali, não haverá produção de texto, né? Ou seja, a questão discursiva, a questão aberta, entretanto, todo o conteúdo do edital está para a redação. Então, como assim para a redação? Se a redação não vai ser, né, discursiva, ela não será produzida. Questões, minha gente, objetivas, mas se eu abordo pontuação, observe que isso é aspecto de redação. Se eu abordo coesão e coerência, o que é isso? Redação. Certo? Se eu abordo gêneros textuais, temática, isso é o quê? Redação. Então, o aluno que produzir bem, e o aluno que vem de uma boa produção textual, ele vai se dar melhor, né? Ele vai estar bem, ele vai ser destaque, certo? Portanto, incentiva a continuar escrevendo, organizando o pensamento, né, as ideias, exercitando as questões de coerência e coesão, dentro dos aspectos, né, gramaticais, e observar aqui, especialmente no assunto de hoje, a pontuação adequada, certo? Um aluno que sabe empregar bem a pontuação, ele já causa uma excelente impressão no corretor do seu texto, né? E daí, no que concerne aqui, então, as vírgulas, ó, nessa questão, especificamente, nós vimos o quê? Casos de aposto, né? Ou seja, um termo que é explicado, explica o que foi dito anteposto, tá? E a gente tem também aqui citação, uma numeração, né? Nós temos uma enumeração. Primeiro atinge rios, atinge também lagos, não estou enumerando, reticências, ou seja, atinge também outros lugares, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é de 2 pontos. Veja, observe. Você está vendo aqui essas 5 alternativas: enumeração, explicação, comparação, retificação, citação. Tudo isso você utiliza. Em todas essas situações, nós podemos utilizar os 2 pontos, tá? Mas vamos ver, então, o que se aplica a essa questão. Qual é essa situação aqui? Tá? Vamos lá. Uso de 2 pontos em um país mergulhado na sujeira. 2 pontos.
metade, ou seja, 50%, né? Metade dos municípios não tem serviço de esgoto sanitário. 70% do lixo da cidade são jogados em lixões e alagados. E apenas poucos municípios fazem coleta seletiva de lixo. Indica a futura presença de uma. Observe, esses dois pontos, eles precedem ao quê? A uma enumeração, tá certo? Você vai dizer assim, mas professora, não pode ser uma explicação, não. Porque, veja, depois desses dois pontos, vai explicar por que o país está mergulhado na sujeira, não é? E, de fato, você está certo, se pensar assim, tá? Mas a gente tem aqui uma explicação que ela é baseada em algo mais específico, ela é específica, ou seja, ela explica por meio de quê? De números. Então, quanto mais você tiver uma especificação na questão, né, você tem que prestar atenção, porque vai lhe direcionar a resposta correta. É o que a gente chama de mais correto, certo? É a que está mais completa, tá certo? Essa explicação, ela se dá por meio de uma enumeração. Olha, quantidade, ó, metade dos municípios não tem serviço de esgoto. 70% do lixo das cidades são jogados em lixões e alagados. Um horror, né? E apenas poucos municípios, quantidade, poucos, tá vendo, fazem coleta seletiva de lixo. Então, essa explicação se dá pelo uso de quê, minha gente? De números, enumeração, quantidade, quantitativo, tá? E isso apareceu, isso foi, vamos dizer assim, escrito de maneira coesa, coerente, bem articulada, atendendo ao português padrão. Por quê? Por causa das regras do português padrão, né? Por causa dos dois pontos, certo? Depois dos dois pontos, então, nós vimos essa enumeração. Olha, isso aqui são questões básicas de 3 pontuações, né? O uso das aspas, o uso da vírgula, 2 casos de vírgula, né? Que nós vimos aqui em uma alternativa, e agora a enumeração dos dois pontos, do uso dos dois pontos, certo? Então, primeiro a gente marca a letra E, né? A primeira questão. Estou assim, repetindo, porque não marquei aqui, alguém pode se perder, ó. Primeiro, letra E, segundo, letra A, o terceiro, letra A, tá certo? Foram questões de concurso, vocês estão vendo isso é uma foto, né? Foi recortada de uma gramática, inclusive de concurso, uma gramática ótima, não é uma gramática escolar, mas depois, né, se vocês quiserem a referência, eu posso passar para vocês. É gramática aplicada a textos e questões de concursos, teoria e exercícios, tá certo? De Fernando Figueiredo e Adriana Figueiredo, gramática que eu uso, uma das gramáticas que eu uso bastante nas turmas de concurso. Eu não uso só gramática escolar, eu uso muitas outras gramáticas, né? E daí, minha gente, eu espero que tenha ajudado. Quero que vocês estudem, especialmente aqui se referindo, né, aos alunos que vão prestar concurso agora, já no próximo mês. Dê uma revisada, estude pela sua gramática de uso, tenha esse assunto bem assim, como a gente diz, conotativamente, na ponta da língua, tá? Para nós conseguirmos identificar, então, cada caso. Na primeira questão, nós temos 5 casos de aspas, ó, certo? Estando, então, para o enunciado a letra E, né? Na segunda também vimos aqui alguns casos de vírgula, mas o certo aqui era a letra A, seria a letra A, melhor dizendo, a letra A, né? E aqui na terceira, no caso de 2 pontos, 5 situações de uso de 2 pontos, sendo que o que se aplica a esse caso aqui seria, então, a letra A. Aguardo vocês durante a semana para a gente praticar bastante, certo? Para nós praticarmos bastante pontuação, dentre outros aspectos de concurso. Um beijão, até a próxima. Fiquem bem.